Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, domingo, dia do Senhor. Hoje nós celebramos o Dia dos Pais. Nesse mês vocacional, a igreja também celebra com alegria, né? Essa festa tão bonita, tão especial, onde nós homenageamos os nossos pais e pedimos a Deus a bênção sobre a vida deles e aqueles a quem o Senhor já chamou, que lhes conceda a graça da paz e do descanso eterno. O pai deve ser aquela pessoa presente na família, que junto com a sua esposa edifica a família na palavra e na verdade do Evangelho. Nós vamos refletir hoje o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, do versículo 49 ao 53. O Senhor esteja com vocês e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós sempre escutamos Jesus dizer, né? O que nós sabemos e ouvimos de Jesus é que o Deus que veio morar no nosso meio, que veio nos anunciar o rosto amoroso e misericordioso de Deus, veio nos ensinar o perdão, a bondade, a misericórdia. E o texto de hoje nós vemos dizer, Jesus já começando dizendo que ele veio trazer a divisão. Mas um pouquinho mais acima, antes dele trazer a divisão, ele diz que ele veio lançar o fogo sobre a terra. E diz que ele deseja que esse fogo já estivesse sido aceso. O fogo que Jesus veio lançar sobre a terra, meu querido irmão, minha querida irmã, é o fogo do Espírito Santo, com a boa nova anunciada, que veio fazer a divisão entre o acolhimento ou o não acolhimento à palavra de Deus. E isso nós podemos ver nessa sociedade e mesmo assim no nosso dia a dia, né? Que Jesus, sendo pessoa na vida, na nossa vida, sendo aquele o rumo, a direção, o caminho para as nossas vidas, ele vai causando uma divisão em nós, da pessoa que éramos para a pessoa que aos poucos vamos nos tornando. E quando ele derrama o seu Santo Espírito sobre toda a terra, quando ele derrama o Espírito Santo sobre nós, incendeia esse Espírito Santo de Deus que incendeia o nosso interior, mais ainda nós vamos percebendo essa modificação, essa transformação. Esse fogo que Jesus veio derramar em nós não nos deixa iguais, não nos torna passivos e continuando na vida que tínhamos. A partir do momento que nós temos um acolhimento à palavra de Deus, a partir do momento que nós temos um acolhimento aos ensinamentos, a boa nova
que Jesus veio nos trazer. O anúncio desse Deus amoroso e misericordioso em nós. A nossa vida vai sendo transformada, porque nós vamos sendo orientados, guiados ao que é certo e ao que é errado. Por isso a palavra de Deus traz divisão na nossa vida, né? No outro texto diz assim, que a palavra de Deus é como uma faca de 2 gumes que penetra no mais íntimo de cada um de nós e vai dividindo no nosso ser, no nosso interior, o que é certo e o que é errado. E assim vai também dividindo nas nossas famílias. Porque a partir do momento desse conhecimento da palavra de Deus, dessa comunhão com a palavra de Deus, com o próprio Jesus, nós não podemos ter mais as mesmas atitudes que tínhamos. E aqueles que estão ao nosso redor, né? Como Jesus diz aqui, numa família de 5, vai ter divisão, porque nem todos acolhem a palavra de Deus. E que bênção, meu irmão, minha irmã, quando há o acolhimento de toda uma família. Por isso que ele diz assim, que ele veio lançar o fogo e ele desejava ardentemente que esse fogo já tivesse sido acendido. O desejo de Jesus é que o fogo abrasador da boa nova, do anúncio do Evangelho, esse fogo abrasador do Espírito Santo que vai queimando, que vai purificando as nossas infidelidades, as nossas atitudes erradas, seja acendido em toda a família. Essa divisão não é desejo dele que essa divisão aconteça, mas ela acontece. Nós vemos, isso daí é comum a gente ver nas famílias, que aqueles que aceitam a palavra de Deus muitas vezes são até tiranizados, escarnecidos, porque passam a ter uma atitude diferente, uma atitude que comunga com a palavra de Deus, comunga com os ensinamentos de Jesus. E os outros não. E muitas vezes, na tentativa de levá-los a esse conhecimento, ao anúncio da palavra de Deus, às vezes há desentendimentos e às vezes até assim separação, divisão entre as famílias. E qual é o nosso papel? É fazer como Jesus fez. Ir falando, ir anunciando com palavras, mas muito mais com atitudes. E pedindo que o Espírito Santo de Deus, que nós e os nossos recebemos no nosso batismo, seja acendido como fogo, aceso como fogo abrasador na vida de cada um dos nossos. E nós, a começar em nós e na vida de cada um dos nossos, para que a palavra de Deus possa trazer a transformação, a modificação, e que todos nós possamos acolher e celebrar com alegria a vitória de Deus em nossas vidas. Por isso, quando ele vai colocando aqui da divisão da família, para que não aconteça essa divisão, pois todos estarão dentro de uma casa, em comunhão com a palavra de Deus, em comunhão com os ensinamentos, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, que vai fazendo a transformação e a modificação. O pai, a mãe, são aqueles que têm o intuito de levar a casa e a família no caminho do Senhor. Mas nada impede que o filho, ou aquele que teve o seu início de caminhada, o seu primeiro contato com Jesus, o faça. Por isso, nesse mês vocacional, hoje a vocação primordial do domingo é do Pai, mas cabe a cada um de nós cristãos não deixar que esse fogo que Jesus veio lançar à terra, se apague ou morra. E que nós possamos pedir, que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, acenda no seio de cada família o fogo da boa nova, do anúncio do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Feliz Dia dos Pais.